Olá, estudante! Vamos para a nossa primeira aula de reações de substituição de éteres e tiocompostos. Revisando a nossa aula anterior, falamos sobre eliminação de álcoois, especificamente desidratação, rearranjo que pode ocorrer com expansão do anel, então uma nova forma de rearranjo, além do rearranjo de carbocátion, a desidratação E2, que compete com SN2, a desidratação biológica, trazendo para o nosso dia, exercício resolvido, exercício proposto. Vamos dar uma olhada? Então, nós falamos aqui, então, na desidratação, onde se utiliza um ácido diferente do ácido halogenídrico, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico. E aí, então, nós temos basicamente a desidratação, ou seja, a saída de água com a produção de uma ligação π, ou seja, uma dupla ligação. Tá? O mecanismo aqui, por exemplo, é o mecanismo EU, com formação de carbocátion. Aqui com ácido fosfórico, essa apresentação aqui, né? Nós podemos ver que houve a eliminação e o produto com a dupla mais substituída, ou seja, deu o produto majoritário, ou seja, o produto mais estável. A mesma coisa aqui embaixo, dupla mais substituída, produto majoritário, que é o esperado normalmente quando a eliminação é 1. Tá? Então, nesse diagrama de reação, nós podemos ver aqui porque o produto, né, com a dupla mais substituída, ele é o majoritário, tendo em vista que o seu estado de transição é mais estável em relação ao produto com a dupla menos substituída. A desidratação ela compete com a hidratação, mas para favorecer a hidratação, ou desfavorecer a hidratação e favorecer a desidratação, basta retirar o alceno. Aqui, por exemplo, o álcool volta ao ponto de ebulição, então o alceno já tem um ponto de ebulição menor. Então retira o alceno por destilação, por exemplo, e então desloca o equilíbrio para o lado da produção do alceno. Aqui deixa bem claro que os álcoois têm diferentes reatividades, né? A gente pode ver aqui que o álcool terciário, que é o mais reativo, nós já vimos anteriormente, precisa de uma concentração de ácido bem menor, temperatura menor, enquanto o álcool primário, o menos reativo, praticamente, né, o ácido sulfúrico 95%, quase 100%, temperatura altíssima. Tá? Não podemos esquecer que pode haver rearranjo de carbocátion, tá? Por deslocamento 1,2-metila, 1,2-hidreto. E aqui é um novo tipo de rearranjo, só que agora é um rearranjo por expansão de anel, para aliviar a tensão do anel. Então, esse rearranjo por expansão de anel alivia a tensão do anel e aí faz com que o anel fique maior, normalmente entre 5 e 6 carbonos, e com isso nós temos um produto diferente daquele esperado. Exercícios propostos, passei para vocês. Tá? E o importante pontuar que a reação de eliminação de produtos álcools primários, né, ela ocorre via E2, porque não tem como formar carbocátion primário, e os álcools secundários terciários somente via eliminação E1. Tá? E a eliminação E2, ela concorre com a SN2, diferentemente da E1. Aqui só mostrando, né? Então, a partir de um álcool primário, o produto de eliminação. A partir do mesmo álcool primário, um produto de substituição. Mostrando a concorrência entre 2 e SN2 nessa condição. Tá? Aqui só uma curiosidade, né? Saiu do um butanol para o 2-buteno, parece até que houve rearranjo de carbocátion primário, mas não. O que ocorreu foi, o meio está muito ácido, tá? Houve a protonação numa adição eletrofílica, né? Uma adição segundo a regra de Markov-Nikolov, para chegar no 2-buteno. Quanto à estereoquímica, E1 vai ter ser, basicamente, se houver, vamos dizer assim, a possibilidade de isômero cis e trans, o isômero trans vai ser o preferível por causa dos grupos volumosos estarem em lados opostos. Esse tipo de reação tem baixo rendimento e aí é possível então trabalhar com condições mais brandas, usando o oxicloreto de fósforo, onde o mecanismo está aqui, corre ataque no fósforo,
tá? A piridina abstrai hidrogênio, evitando que o cloro faça isso, formando o HCl, né? E aí, então, depois a eliminação pela própria piridina como base, tá? Então, temos o nosso produto de eliminação. Aí, só aplicando para o dia a dia, aí, então, transformação do malato para o fumarato, tá? Uma fumarase é uma eliminação também, né? Claro que não é possível usar ácidos fortes no meio biológico, então são enzimas que fazem esse trabalho, assim como a transformação do alfa-fosfiglicerato pela enolase em fosfoenolpiruvato. Exercício proposto, tá? Aí para propor o mecanismo da reação e dar o produto formado aí na reação com o H2S. Mais um outro exercício, esse aqui é interessante porque propõe um mecanismo, isso é resolvido, né? E agora a gente tem o inverso. Nós temos um alívio de tensão do anel, não por expansão, mas por contração do anel. Então o anel de 7 passou a ser o anel de 6. Então a gente demonstra aqui como é que ocorre, né? Primeira etapa, a água sai, né? Ela é protonada, sai, né? Como grupo de saída, e aí então há uma contração do anel, de maneira tal que forma um carbocato estável, a outra contração não formaria, então por isso que essa é a contração, tá, desejada, a eliminação, e voilá, temos o nosso produto. Seguindo então, hoje a nossa aula vai ser sobre reação e substituição de éteres, tá? E aí vamos ver o mecanismo de reação dessas reações de substituição de éteres, os éteres no dia a dia e um exercício resolvido proposto. Bom, aqui, ó, se você for olhar bem, tá, os éteres lembram bastante os álcools que nós vimos anteriormente. E o grupo de saída do álcool é um hidróxido, enquanto o grupo de saída do éter é um alcoxi. Tá? Então, eles têm bastante semelhantes. Se vocês lembrarem daquela tabelinha geral que eu comentei, a água, que é o ácido conjugado do íon hidróxido, e o álcool, que é o ácido conjugado do íon alcoxi, tem um pK por volta de 15, mais ou menos. Então, portanto, são péssimos grupos de saída. Então, o grupo de saída do éter é tão ruim quanto do álcool, tá? Então, ó, são igualmente não reativos. Nessa condição, pelo menos não. Mas a gente já viu que o álcool tinha solução, tá? Então, vamos para a possibilidade. Outra possibilidade que nós vimos do álcool que seria transformar ele num éster sulfônico. E aí, fazer com que ele tivesse um grupo de saída excelente. Então, a gente tem aqui primeiro, né, ó, o par de elétrons reage com o enxofre, o cloro sai na forma de cloreto, forma esse intermediário protonado, tá? E aí uma base retira esse hidrogênio aqui, pode ser até o cloro mesmo, o cloreto mesmo, e o éster sulfonato. Então nós temos aqui um excelente grupo de saída, um excelente substrato para a reação de substituição. Então, tá? O próton se dissocia, nesse caso o equilíbrio é deslocado por causa da retirada do próton. Agora, no éster, será que dá para fazer isso com o éster? Aí também ocorreria que o par de elétrons reagiria aqui com o enxofre, o cloro sairia, tá? E formaria esse intermediário, tá? Só que aqui tem um problema. Esse é um equilíbrio, tá? Que favorece os reagentes. E não tem nenhum próton para retirar aqui, ó. E aí esse é o problema. Não há dissociação, então volta para o reagente de partida, que é mais estável nesse caso, tá? Então essa não é uma solução viável para os éteres. Mas vamos ver se a solução usando o ácido, né, halogenídrico é interessante para os éteres. Vamos lá. Pensando aqui, ó, base conjugada do álcool, que é o hidróxido, pK 15,7, e do
e a base conjugada do íon alcoxi, por exemplo, o metóxi, é 15,5. Então, o pK é muito próximo, tá? Então, pode ser que a primeira solução que nós vimos para os álcoois também funcione, tá? Então, seria o uso do ácido halogenídrico, tá? HI, HBr, talvez HCl. E aí, nesse caso, nós teria o que? O par de elétrons do oxigênio reagiria com o hidrogênio, tá? E o iodo sai na forma com o par de elétrons na forma de iodeto. E aí nós teríamos um éter protonado, tá? Um éter protonado. E aí, nesse caso, o iodeto é um bom nucleófilo, ele vai reagir, tá? Via SN2 aí com qualquer um dos R's aqui. Lembra que o ataque é sempre por trás, tá? E aí, então, o grupo de saída seria o álcool. Vocês lembrarem, será que é um bom grupo de saída o álcool? Sim. Se você pensar no ácido conjugado do álcool, é o álcool protonado. E o álcool protonado tem o pKa menor que zero. Então ele é um ácido muito forte. Então isso aqui é uma base muito fraca. E aí, como ele é um bom grupo de saída, é uma base fraca, é uma base estável e é um bom grupo de saída, então o iodeto pode agir como nucleófilo e voilá. Então nós vamos ter um produto de substituição, nesse caso BSN2, tá? E vamos ter o álcool. Tá? Aí vai depender. Vamos ter que analisar aqui, foi como BSN2, mas pode ser BSN1, a gente vai ver. E aí então, ó, a reação é lenta e necessita de aquecimento, sempre. Por quê? Porque o éter, vamos dizer assim, ele é menos reativo que os álcoois, inclusive. Então sempre tem que aquecer. Aqui um exemplo, o H+, né, poderia ser o HBr, o HI, tá? Sem problemas. Então, em termos mecânicos, ó, o átomo mais básico vai capturar o próton. Tá? E então a gente vai ter a protonação. Aí, a pergunta é, essa reação, ela vai ocorrer via SN2 ou via SN1? Tá? Pensando nesse caso aqui, tem que avaliar se é possível a formação de um carbocato estável. Por exemplo, o álcool, eu poderia ter o metanol como grupo de saída. E ele vai deixar que tipo de carbocátion para trás? Tá? Aqui seria o carbocátion terciário. Mas eu poderia considerar que o grupo de saída é esse aqui, ó, que é o térquibutanol, o álcool, tá? Térquibutílico, tá? O térquibutanol. Mas daí deixaria o quê? Um carbocátion metila. E nós vimos que o carbocátion metila ele é muito instável. Mais instável que o carbocátion primário é o carbocátion metila. Então, nesse caso, a opção é bastante óbvia. O metanol, ele sai, ele é o grupo de saída. Como a água saía no álcool, agora que sai é um álcool, tá? É um álcool, o mais simples possível, tá? Ao invés de o grupo de saída ser um álcool terciário, tem-se aí, nós vamos ter um álcool metílico. Não é posso nem chamar de álcool primário, tá? E aí, então, tem ali o metanol, tá? Como grupo de saída. Aí gera a formação do carbocátion, como a gente viu, ó, vai sobrar um carbono terciário, então vai gerar um carbocátion terciário. Beleza, carbocátion terciário, ele é estável. Tá? E aí, resta o que mais? Tá? Precisa de um nucleófilo. Vamos considerar aqui, como a gente está trabalhando como ácido iodídrico, tá? Poderia estar HI aqui, tá? Mas não foi feito. Então, o iodeto está no meio. Ele vai ser o nucleófilo para reagir com o carbocátion. Aí tem o ataque pelo nucleófilo, e aí igual lá, nós temos o nosso produto de substituição, e o nosso grupo de saída também é o produto da reação. Tá? Então, os dois produtos são esses. Esse iodeto de térquico-butila e o metanol. No caso aqui, agora a gente tem, de novo, vamos considerar que é o HI que nós estamos trabalhando. Poderia estar HI aqui simplesmente. E então, ó, par de elétrons do átomo mais básico captura o hidrogênio. Então nós vamos ter o que? A protonação
do éter, então vamos ter um éter protonal. Aí a pergunta qual vai ser o grupo de saída? E se sair, o que ele deixa para trás, como carbocato? Bom, o metanol pode ser um bom grupo de saída, a gente viu, né? Mas se ele sair, se eu considerar que vai haver a quebra, vai deixar para trás o quê? Um carbocátion primário. E carbocátion primário não se forma, tá? E aí, então, o inverso é verdadeiro. Se eu considerar que, aqui no caso é o propanol como grupo de saída, vai deixar para trás o quê? O carbocátion metílico, pior ainda. Então, nesse caso aqui, eu não posso pensar em SN1. Essa reação tem que ser via SN2. Tá? E, então, o nosso nucleófilo ele vai reagir via SN2. E aí, o que tem que lembrar de SN2? A SN2 ela é favorecida quando não há impedimento estéreo. E aí eu te pergunto, onde eu vou ter o menor impedimento estéreo? O ataque aqui, ó, nesse carbono da metila, e aí esse vai ser o grupo de saída, ou o ataque aqui do iodeto nesse carbono metilênico aqui da propila, onde tem menor impedimento. Aqui eu só tenho hidrogênio para impedir o ataque. Aqui, já o ataque, eu tenho 2 hidrogênios e tenho uma etila girando a 1000 por hora ali. Tá? Obviamente, vai ser o ataque aqui nessa metila. Então, aqui também tem que tomar decisão. Então, vai ser via SN2? Vai. Então, você tem que encontrar onde vai ocorrer o ataque que há um menor impedimento estéreo para o ataque do nucleófilo, porque SN2 funciona assim. Impedimento estéreo atrapalha SN2. E aí, então, nós vamos ter então o ataque pela metila e vai sair, tá, o propanol como grupo de saída. Tá? Então, ó, o nucleófilo ataca o carbono menos impedido. Então, via SN2, ali o iodeto de metila e o nosso grupo de saída, que é o propanol. Bom, então, é importante agora observar se é possível formar carbocátion, vai formar carbocátion, tá? Mas se não é possível, é via SN2. E aí o ataque do nucleófilo vai ser no carbono menos impedido. Bom, seguindo então, a quebra da ligação oxigênio-carbono, ela vai ser mais rápida com o ácido iodídrico, o iodeto de hidrogênio, do que o ácido bromídico. Tá? No caso, por quê? Porque o iodeto é o nucleófilo melhor que o brometo. E somente produz substituição são obtidos. Por quê? Tá? Íons haletos e água são bases muito fracas para retirar o hidrogênio, por exemplo, via E2. Sempre elimina E2, precisa de uma base forte. Tá? E E1 leva a adição eletrofílica do HX para o produto de eliminação. Então, E1, mesmo que passe por um produto de adição eletrofílica, tá? Ele leva para o produto de eliminação. Então, nesse caso aí, tá? Nós vamos ter basicamente um produto de substituição, tá? Para esse tipo de reação. Tá? E HCl, ele não pode quebrar a ligação hétero. Então, aqui agora, dos halogenídricos fica fora tanto o HCl quanto o ácido fluorídrico. Tá? Então, ó, o íon cloreto é um nucleófilo muito pobre para que a reação ocorra com ele. Então, devido aos únicos reagentes que os éteres reagem são os haletos de hidrogênio e somente o ácido iodídrico e o ácido bromídrico, eles são muito usados como solventes. Tá? Então aqui a gente pode ter aqui, ó, posso destacar o dietiléter, que já é chamado de éter diretamente, tá? O tetrahidrofurano, que é o THF, bastante utilizado, é um solvente muito bom, usei ele bastante durante o meu mestrado, meu doutorado, e
É bom que ele tem um ponto de ebulição baixo, é fácil de retirar ele, tá, do meio. O tetraidropirano, tá? O 1,4 dioxano também utilizei, bastante solúvel em água, então tem que tomar cuidado, tá? E aqui o 2 de metoxetano, que é o DME, e o MTBE, que é o tecbutilmetil-éter. Então, isso é interessante, tá? O solvente, ele tem que ser inerte. A ideia do solvente numa reação é dissolver os reagentes, mas sem reagir com ele. E aí o éter tem essa propriedade. Como ele é pouco reativo e ele reage com poucas substâncias, ele é um excelente solvente. Éteres no dia a dia, ó, aqui, ó, são cenas fortes aqui, né? Mas é um desenho. Então, no passado, se alguém tinha algum problema, vai gangrena, a chamada gangrena, né? Então, ou por um acidente, ou por guerra, e aí precisa amputar, era na base da serra, o que está mostrando aqui, ó, serrando a perna do indivíduo praticamente desmaiado, tá? Então é algo mutador, né? Muito sofrimento, tá? Então ali em 1528 uma amputação sem anestésico, tá? A pessoa chega a desmaiar. O que aconteceu depois, ó? O éter, tá? O éter dietílico, ele tem um efeito anestésico lento, em um período de recuperação demorado e desagradável, mas esse é um anestésico que é utilizado até hoje. A pessoa tem que respirar muito, tá? E o efeito dele é lento, a recuperação é muito desagradável, demorada, mas em mãos de pessoas que não têm conhecimento, muito conhecimento na área da medicina, a possibilidade de a pessoa ser morta, mas assim, por estar inalando éter é pequena, porque é possível inalar uma grande quantidade dele, tá? Então, em mãos não muito instruídas, tá? Ele pode ser utilizado e ele é utilizado. E aí, então, agora nós temos algo muito melhor, tá? Que é o isoflurano, o enflurano, o alutano, então já são anestésicos bem mais eficientes, precisando de doses menores, tá? E aí, aqui é o sódio pentatotal, tá? Que é um anestésico bastante interessante, tá? Ele é intravenoso, só que ele tem um problema, ele é muito eficiente. Só que a dose anestésica, para apagar a pessoa, é 75% da dose letal. Ou seja, se o médico errar um pouquinho, ele chega no 100% e mata o paciente, tá? Então, a parte de anestesia é uma área totalmente, vamos dizer assim, é uma área especial, é uma área de estudo. Tem médicos que só fazem isso na vida. Eles são médicos anestesistas. Eles vão só para anestesiar e controlar o paciente em relação à anestesia durante uma cirurgia, tá? Mas aqui, ó, é algo, assim, é muito próximo, é muito próximo. A possibilidade de erro aqui é muito grande. É só dar o peso errado para o médico, ele vai fazer o cálculo. Se deu o peso errado, ele faz o cálculo 75%, bate 100%, caixão e vela preta. Bom? Mas o Propofol, ele já, né, com as descobertas, ele seria um anestésico perfeito, porque a dose letal dele ela é muito distante da dose em que a pessoa precisa tomar para ser anestesiada e aí sofrer a cirurgia, tá? Mesmo assim, essa parte tem toda uma especialidade, né? Agora, mãos não treinadas, né, nessa área da medicina, ou locais distantes, em que as pessoas precisam atender, às vezes até enfermeiros, então o éter dietílico, né, ele pode ser utilizado. Com as problemáticas ali além de não ser tão eficiente, a pessoa tem
uma recuperação demorada e desagradável, tá? Explique por que metilpropil-éter forma iodeto de metila, tá? E iodeto de propila, quando é aquecido com excesso de HI. Então, tá? Então, analise aí. Pode HF ser usado para quebrar a ligação éter? Explique. Então, diante do que a gente explicou, você tem condições de estar explicando. Exercício resolvido / proposto. Dê os produtos majoritários do aquecimento de cada éter com HI. Então, fazer o mesmo esquema, tá? Vamos lá para o item A, eu tenho ele aqui resolvido. Então, o que eu posso esperar aqui, por exemplo, do item A? Aí eu sei que o par de elétrons, não está mostrando, mas em termos mecanísticos, tá? O par de elétrons do oxigênio, ele vai reagir aqui, vai capturar o hidrogênio do ácido iodídrico, e o par de elétrons sai com o iodeto, tá? E aí, então, nós vamos ter ele na forma, vamos dizer assim, protonada, o éter na forma protonada. Agora sobrou o quê? Aí você tem que avaliar, tá? Vai ser SN1 ou SN2? Então, qualquer jeito, se eu sair com o etanol como grupo de saída, vai sobrar aqui esse carbocation vinílico, ou seja, ele é tão instável quanto o carbocation metila. E se sair esse enol aqui, vai sobrar um carbocation primário também. Então não vai ser via SN1, então vai ser via SN2. Aí SN2, o que tem que ser perguntado? Qual carbono menos, tá, impedido estericamente? E obviamente é esse carbono, porque esse carbono aqui tem uma dupla aqui. Então essa ligação π ela está acima e abaixo, tá, do plano da ligação desses átomos. Então o iodeto tem uma nuvem eletrônica impedindo, tá, o ataque no carbono aqui. Então nesse caso o menos impedido é a etila. E aí então nós vamos ter, tá, o nosso produto aí é um enol, tá? Iodeto metila. Só para completar, mas um enol, ele pode, tá? Ele sofrer tautomeria, tá? Então pode ser uma tautomeria aldoenólica ou cetoenólica. Nesse caso aqui, tá? O equilíbrio vai para formar um aldeído, bom? Mas aqui chegando aqui já está em bom caminho. Tá? Referência bibliográfica, Paula Bruce, tá? Volume 1. E obrigado pela atenção. Soli, Dio, Glória.